Olá a todos, é sempre com alegria que nos reunimos para mais uma aula do nosso curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica, agora no módulo 3. E nós já estamos na 28ª aula, como passa rápido, né? E esse tema de hoje já foi abordado em outras aulas. Mas antes de iniciarmos e de apresentarmos o tema de hoje, vamos fazer uma prece, vamos rogar aos bons espíritos, sabedoria, calma, serenidade, para que possamos espalhar os ensinamentos que foram preparados para essa noite festiva sempre, porque a cada oportunidade de aprendizado é uma noite festiva, que possamos juntos aprender, nos fortalecer e seguir o caminho como Jesus nos orientou. Pedimos permissão à espiritualidade maior, a Jesus, o nosso mestre amigo, e a Deus, o nosso Pai Criador, para iniciarmos a nossa aula dessa noite. Que assim seja. Como nós estamos na 28ª aula, ela está abordando temas do livro Estudando a Mediunidade, que foi escrito por Martins Peralva. Esse livro, ele tem como objetivo estudar os temas trazidos no livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Esse livro, Nos Domínios da Mediunidade, ele tinha como objetivo visitar várias casas, vários centros espíritas e observar o trabalho e trazer orientações para nós, para todos aqueles que querem ter um trabalho sério, um trabalho com propósito bom. E Martins Peralva, no local onde ele estudava, sentiu necessidade de estar fazendo um estudo dos capítulos, dos temas, e para que a alegria dele é que esse estudo fosse utilizado em outras casas sérias, com propósito de auxiliar, de ajudar, com propósito no autoaperfeiçoamento do médium. Então, só para dar uma introduçãozinha, nós hoje vamos falar sobre vibrações compensadas, que está no capítulo 4 do livro Estudando a Mediunidade, e autoaperfeiçoamento, que é o nosso principal objetivo. Nós estamos aqui para autoaperfeiçoarmos, para nos transformarmos em espíritos melhores. É importante, eu gostaria de sugerir, e que cada um que se encontra aqui junto comigo nesse momento, ou então que vai assistir essa aula depois, daqui 2 dias, 3 dias, amanhã, mais à tarde, mais à noite, que não esqueçam de entrar no nosso Google Sala de Aula e se apropriar do material complementar que está lá. Tem uma palestra com Jorge Eliarrá, com o Otacílio, que é um físico, o Jorge é um engenheiro, né, palestrante espírita, e o nosso querido Haroldo Dutra. Eles participaram de um encontro, e eles dividiram esse encontro, essa participação, em 2 vídeos, mas apenas um foi colocado no nosso Google Sala de Aula. Mas vocês podem pesquisar, procurar a parte 1 desse encontro, que fala sobre sintonia, vibrações e sintonia. E fora o outro palestrante, que é da Comunhão Espírita, olha,
não percam a oportunidade de se aprofundar, de ter conhecimentos trazidos por técnicos, né? Por físico, porque a doutrina espírita, ela é ciência, religião, e quando nós compreendemos, e o tema de hoje está totalmente dentro da física, é importante ir em busca da ampliação dos nossos conhecimentos. Eu gostaria de dizer a vocês que existem outras aulas, né, que abordaram os temas que serão abordados hoje na nossa aula, sobre ondas, vibração, irradiação, sintonia. Basta entrar na nossa página da Seara. Aquele que ainda não está matriculado no curso, procura na playlist pelo título e vão encontrar sintonia, afinidade, tem várias aulas. Então, o aluno, né, poderá ir em busca da compreensão desse conteúdo, se ficar alguma dúvida. E no Google Sala de Aula, ele poderá deixar suas dúvidas lá, que nós tentaremos responder com o auxílio dos alunos, que muito contribuem para que esse curso seja bem sucedido. Então vamos lá. Para iniciarmos, nós vamos ler e vamos recordar de temas, como eu disse, que já foram abordados. Muitos já sabem, mas algumas pessoas estão vendo pela primeira vez e não sabem que pensamento é energia. É energia viva. O pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas, com as quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros, porque tudo está interligado. Vamos nos comunicar com as entidades e núcleos de pensamentos com os quais nos colocamos em sintonia. Nós vamos saber o que é sintonia, que eu vou trazer no próximo slide. Semelhante atrai semelhante. Olha essa troca, né? Essa interação de pensamento, de energia. Faz parte das leis universais, a lei de atração. Sintonia significa, em definição mais ampla, entendimento, harmonia, compreensão, ressonância ou equivalência. Ressonância é amplificar esses conhecimentos, os pensamentos. Ele tem ressonância, ele vai, ele segue e ele volta. Nós nos sintonizamos com os iguais. E quando nós dizemos que fulano sintoniza com ciclano, né, é porque existe entre ele um perfeito entendimento. Os dois se entendem, os dois se compreendem. E podemos dizer que estabelece uma associação de pensamentos entre emissor e receptor e podemos chamar de afinidade. Duas pessoas sintonizadas, elas estarão evidentemente com as mentes perfeitamente entrosadas, havendo entre elas uma ponte magnética que faz essa ligação, como nós estamos vendo na imagem. Então, o emissor e o receptor estão interligados na mesma faixa. Eles estarão respirando na mesma faixa, intimamente ligados. Olha que interessante, olha como os nossos pensamentos são. São energias as quais nós vamos associando com os iguais. Em mediunidade, então,
que seriam sintonia, ressonância e vibrações compensadas? Nós sabemos que André Luiz ele trouxe para nós no livro Nos Domínios da Mediunidade, que tem o instrutor Aulus, né? André Luiz junto com Hilário seguiram e recebiam instruções de Aulus, o instrutor. E ele disse: onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe essa associação. Olha que imagem bonita que mostra para nós, né? Essa associação de pensamentos que formam ondas, que seguem uma frequência, que geram um magnetismo, que determinam o nosso hálito mental, como a Ananda explicou na aula passada do livro Estudando a Mediunidade. Vamos responder então o que significa sintonia, ressonância e vibrações compensadas, que é o tema da nossa aula. Sintonia é aquilo que estamos sempre emanando e a gente está sintonizando, então é a nossa identidade. Estamos sempre acompanhados, né, dos afins, daqueles que nos são afins. Vale lembrar que dentro do universo foi explicado por um instrutor, eu não me lembro o nome dele no livro Nos Domínios da Mediunidade, mas ele explica direitinho que tudo dentro do universo, dentro do nosso orbe, funciona e movimenta-se na base da sintonia, ou seja, de mútua compreensão. Então vamos lá. A sintonia, como o próprio nome diz, é identificação. Estamos sempre acompanhados daqueles que nos são afins. Nós nos aproximamos. Os sábios se aproximam dos sábios, os cientistas dos cientistas, os agricultores dos agricultores. A gente vai se agrupando por afinidades. Aqueles que gostam de se doar vão se unindo àqueles que também gostam de praticar o bem. E a gente vai se afinizando com os iguais. A emissão de uma onda emitida através do nosso pensamento, ela vai encontrar ressonância num campo vibratório equivalente, igual. Aí estabelece-se essa sintonia, como numa rádio, né, que emite uma onda e ela é captada por um receptor na mesma faixa vibratória. Quando a gente quer sintonizar um rádio, uma estação na rádio, a gente vai lá e busca, né, sintonizar nessa faixa vibratória para poder ouvir músicas ou para poder ouvir reportagens, né? A sintonia, a gente pode pegar o exemplo da sintonia entre Chico e Emmanuel. A sintonia desses dois deu essa ressonância maravilhosa, essa ressonância que é essa obra abençoada, né? Ela se amplificou, foi toda essa obra foi espalhada e abençoada que o instrutor mandou à nossa terra aqui. Para nós, e hoje nós fazemos uso, aprendemos com ela, orientamos a nossa vida e buscamos seguir as orientações trazidas, né, por esse querido irmão que já passou por inúmeras encarnações, reencarnações e tem muita experiência espiritual e maturidade espiritual. A ressonância, então, seria um efeito que decorre desse mecanismo de sintonia, que é onde o receptor e os dois respiram, estão na mesma frequência e os dois se complementam.
As vibrações compensadas são aquelas que oferecem, como o próprio nome coloca, a resposta dentro do padrão de reciprocidade. Então, você dá, você recebe. Quando o Chico ele sintonizava com Emmanuel, ele recebia a compensação do benefício que decorria daquela onda que provinha desse benfeitor, que lhe respondia ao apelo por meio do bem-estar. Então era compensado pelo bem-estar que ele recebia, que ele proporcionava ao Chico, por estar, sabe, sendo um instrumento, uma ferramenta para a execução dessa tarefa, recebendo as orientações desse benfeitor. E essa compensação, ela tanto pode ser positiva como negativa. Se elaborarmos ideias infelizes, somos compensados pelas respostas das entidades afins. Nós não estabelecemos a sintonia, vamos receber de acordo com aquilo que a gente oferece. E elas se comprazem em nos utilizar nas viciações de substâncias, né? Uso compulsivo, como os toxicômanos, como alcoólicas, viciações alcoólica, tabagista, ou até do exagero em qualquer função ou hábito. Essa ressonância que é o efeito de amplificação do conteúdo transmitido ali. E nós vamos receber, se for positivo, vamos receber a sensação do bem-estar, a alegria que emana, né, dessas vibrações, porque estamos na mesma sintonia. E já o negativo, vamos receber em forma dessas viciações até, dessas sensações que vão desequilibrar o nosso corpo físico, e pode ser através do nosso psiquismo, né? Essas substâncias ativas que mexem, que desequilibram o nosso espírito. Agora, quando oramos ao Cristo ou orarmos a Deus, recebemos imediatamente a compensação do bem-estar que decorre de estarmos sintonizados com o mais alto. Toda essa explicação sobre sintonia, essa resposta àquele questionamento, foi retirado do livro do Divaldo Pereira Franco, junto com Raul Teixeira, que responderam perguntas sobre a mediunidade. E tem como título Diretrizes de Segurança. Olha que legal, eles contribuíram respondendo. Quem respondeu essa pergunta foi Divaldo Pereira Franco, mas tem perguntas que são respondidas por Raul Teixeira. Uma sugestão para a leitura. E aqui, a título de curiosidade, para reforçar, né, que nós somos atraídos através das ondas que vibram, da nossa vibração, da frequência que a gente vibra, a gente atrai os iguais. Nós estamos juntos, né? Nós nos unimos na mesma frequência, na mesma sintonia, na mesma faixa vibratória. E do livro Estela, escrito por Camille Flammarion, é um clássico da literatura espírita. Ele vai falar um pouquinho sobre simpatia e antipatia. E é interessante, né, porque isso ocorre no nosso dia a dia, na nossa vida, né, cotidiana. Tem pessoas que a gente se sente atraídos, que a gente quer estar perto, que a gente sente uma simpatia, mesmo no primeiro encontro. Já outras pessoas a gente sente aquela repulsa, né? A gente sente aquele sentimento assim não muito agradável, que nos faz repelir às vezes. Então as simpatias e as antipatias são explicadas pelo encontro dessas ondas que podemos comparar
as sonoras vibrações das cordas do violino, da harpa ou do piano. Ele explica num trecho que ele dá exemplos de quando você movimenta uma corda de um violino, outras cordas que estão na mesma sintonia, captam essa onda vibratória e vibram também. É bem interessante esse livro. Se duas almas vibram em uníssono, ou, muito melhor ainda, em perfeita harmonia, suas mútuas ondas, quando se encontram, unem-se, associando-se, casam-se. E eis dois seres presos um ao outro por uma corrente mais sólida do que o ferro. Olha só! Não somente seus olhares se enlaçam, foi por todo o ser de ambos. Eles se unem a essa corrente sólida através dessas ondas que são associadas e se fundem. Se o acordo é perfeito, a união é indissolúvel. Aqui ele fala das simpatias mesmo nos relacionamentos, né? Então vamos falar da antipatia agora. Já na antipatia, que é a dissonância, é a falta da harmonia, a discordância das ondas, se há essa dissonância no encontro das vibrações, resulta essa antipatia. Não sabemos por quê, mas todos os raciocínios serão inúteis. Este homem me é antipático, aquela mulher me irrita os nervos. Não se deve procurar corrigir essa primeira impressão. Ele diz que não se deve procurar corrigir essa primeira impressão, pois nossas ondas não se harmonizarão. Então vamos lá. Os semelhantes se atraem, os opostos se repelem. Dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Os bons combinam entre si, o mesmo acontece aos maus. Vamos agrupando por sintonia, por afinidade de gostos, de ideias, de pensamento, de magnetismo, de vibração. Nossas almas não são puros espíritos, ele diz. Elas são formadas por substâncias fluídicas. Agem e se comunicam entre si por meios materiais. Porém, a matéria que a compõe é sutil, invisível, imponderável. Olha só, hein? Explicando aqui as aproximações e as associações. Vamos dar continuidade. E como a gente forma esse padrão vibratório que emana através dos nossos pensamentos, que são ondas, que vibram numa frequência alta ou não? Ele é formado, um padrão bom de uma frequência alta, ele é formado com alegria, vigilância nos pensamentos, seriedade perante a vida, responsabilidade, ter propósito, o controle das emoções, se autoanalisar, o autoconhecimento, refletir sobre as atitudes, sobre o que fala, porque o que nós falamos emite ondas. Todo o movimento que a gente faz emite ondas. O otimismo, a prática do bem e a leitura edificante contribuem para que a gente forme um padrão vibratório numa frequência alta. O que falamos, pensamos, sentimos, dizem onde nos situamos espiritualmente. Olha só.
Por isso que os espíritos sabem quem nós somos de verdade. Não precisa a gente falar, mesmo com a cara bonitinha, boazinha, a gente pode estar emitindo ondas numa baixa vibração e estabelecendo, nos associando com companhias iguais. E a espiritualidade sabe, eu posso ir ali que eu vou obter êxito. Nós conseguimos manter esse padrão vibratório alto constantemente? Às vezes a gente baixa nosso padrão. Faz parte, mas é importante nós estarmos vigilantes no nosso ambiente de trabalho, no nosso convívio familiar ou profissional. Porque são os nossos pensamentos que determinarão as nossas companhias e que demonstrarão realmente quem nós somos. Kardec perguntou aos espíritos na questão 468. Renunciam às suas tentativas o espírito cuja influência a vontade do homem repele? Se o espírito está lá tentando influenciar, mas ele está numa vibração, mantendo a sua vibração tranquilo, confiante, com bons pensamentos, sentimentos, porque tudo nasce no mundo das ideias, para depois ser colocado aqui na matéria, de forma prática, né? E aí os espíritos respondem: que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como um gato que tocai o rato. Faz lembrar o que Jesus disse, né? Se a gente limpa a nossa casa, eles vão andar por lugares áridos e vão voltar. E se nós deixamos a nossa casa aberta, eles vão voltar e vão trazer uma legião. Então, olha a nossa responsabilidade dos nossos pensamentos. Tem um vídeo curtinho lá no nosso material de estudo que dá o exemplo dos cavalos domados e dos cavalos selvagens. Ele faz uma analogia aos nossos pensamentos, porque nós não conseguimos controlar, nós pensamos constantemente, nosso pensamento é muito rápido, mas nós conseguimos domá-lo. Nós conseguimos, através do exercício, ouçam, entrem lá para ouvir, é bem curtinho, 5 minutinhos. Dando continuidade, eu trouxe uma tabelinha aqui, só para ilustrar um pouquinho. As vibrações, com quem a gente sintoniza e as consequências dessa emissão, dessas ondas que formam essas vibrações. Então, quando a gente vibra bom ânimo, fé, oração, quando a gente está fazendo uma prece, né? Nós sabemos que orar a ação, é o trabalho no bem. Nós vamos nos sintonizar com a espiritualidade superior. E qual é a consequência que vai trazer para a gente? Um fortalecimento espiritual, a nossa saúde emocional, psíquica, espiritual e física até. Quando nós vibramos desejo de melhorar, de evoluir, mostramos boa vontade, sabe? A cada dia a gente está lutando contra as nossas más tendências, que esses que são os verdadeiros espíritas. Nós vamos nos sintonizar com o mentor amigo, com bons espíritos que irão nos assessorar, irão nos auxiliar. E qual é a consequência, né, dessa associação? É o fortalecimento emocional. Boas intuições que serão recebidas, captadas por nós. Porque ninguém está sozinho. Nós somos essência de Deus, partículas de Deus. E se a gente vibrar tristeza, desânimo, medo, mágoa, um sentimento ruim, a gente vai, sentimento de baixo astral, a gente vai se sintonizar com a espiritualidade sofredora. E
qual vai ser a consequência disso, dessa associação, dessa sintonia que foi estabelecida? Uma dificuldade de melhorar, perda de energia, fraqueza espiritual. Aí nessa tabelinha tem como a gente levantar essa vibração e sintonizar com o mais alto, que é ter bom ânimo, ter fé, o trabalho no bem, ocupar a nossa mente com coisas boas. A gente consegue sair, mas nem sempre conseguimos sair desse estado o qual nós mesmos entramos, porque tudo é escolha. Nós escolhemos, muitas vezes às vezes recebemos um pensamentozinho e a gente capta e toma esse pensamento e aquilo vai se potencializando, vai ficando cada vez mais difícil. Então busquemos ajuda. Existem ajudas de terapeutas. E nós podemos falar disso, que o nosso país é um país de ansiosos e depressivos. Ansiosos no primeiro ranking do mundo e depressivos em quarto lugar. E nós sabemos que nós estamos no mês do combate ao suicídio. Não combate, mas instruindo as pessoas que podem buscar auxílio, que devem buscar auxílio, que esse estado de desânimo, de tristeza, ele pode ser revertido se a gente der o primeiro passo. Se vibrarmos ódio, rancor, violência, sentimentos mesmo rebeldes, de rebeldia, nós vamos nos ligar a espíritos vingativos. E qual será a consequência? Obsessões e doenças. Olha só como tudo é fruto das nossas escolhas. Temos responsabilidade porque os pensamentos são emitidos por nós. Nós podemos domá-lo, nós podemos vigiá-lo, nós podemos transformá-lo. E como manter? Agora vamos falar do grupo mediúnico em harmonia, né? Essas orientações servem assim para o trabalho mediúnico e na vida da gente. Se nós compreendermos esse processo de associação, de sintonia, de afinidade, compreendermos que o nosso pensamento, ele emite energia, ondas que sintonizam com outras, de alta frequência ou de baixa frequência, dependendo daquilo que a gente sente e pensa. Como manter o trabalho mediúnico em harmonia? Se nós somos um grupo que tem o mesmo propósito, somos um grupo afim. Qual é o principal propósito de cada um de nós? Vale refletirmos, mas se estamos participando de um trabalho mediúnico, fazemos parte de um grupo e sabemos o que realmente a gente está fazendo, qual é o nosso papel, a sintonia é estabelecida e é formado um campo magnético fluídico propício para que esse trabalho obtenha êxito, que seja feliz, que contemplem a necessidade da espiritualidade, que possam amparar os espíritos que batem à porta de cada médium, a porta psíquica. E nós podemos falar das vibrações compensadas, porque cada um pode, irradiando seu amor, luz, irradiando, acolhendo aquele que pede auxílio, sabendo o que veio fazer, mandando o seu melhor ali, pode compensar a vibração do grupo e manter a vibração alta, né, formando esse magnetismo, esse circuito magnético propício e compensando aquelas vibrações que não estão tão boas. Porque nem sempre nós estamos bem. Às vezes a gente acha que vem para um trabalho mediúnico para doar. E na verdade nós precisamos receber
Ou muitas vezes, dependendo daquilo que a gente pensa, sente, quais as companhias que a gente traz junto conosco, a gente precisa até ser isolado desse trabalho para não atrapalhar. Olha a nossa responsabilidade dentro de uma oficina de trabalho. Devemos trabalhar para que esse ambiente seja equilibrado, para que haja um respeito mútuo, para que os bons pensamentos sejam o principal propósito e objetivo. Bons sentimentos, ter firmeza de propósito, aquilo que nós temos que fazer, qual é a nossa tarefa. O estudo constante vai propiciar a cada médium, a cada trabalhador, ser uma ferramenta mais eficiente. O autoaperfeiçoamento, se melhorar a cada dia, a reforma íntima, olhar para si, perceber o que deve ser trabalhado para que você seja um espírito melhor. E você sendo um espírito melhor e aperfeiçoando essa ferramenta através do estudo, através da reforma moral, será um campo fértil, será aquela árvore que vai dar bons frutos. Porque se nós estamos todos juntos, não é ao acaso. Nós fomos atraídos pela nossa vibração, pela sintonia, pela afinidade, de propósito. Então, servir com amor e gratidão sempre. Quando o grupo ele é unido, ele se torna forte. E aí, mostrando essa força, né, ele conquista o concurso da espiritualidade maior. E ele espalha, há uma ressonância desse amor e envolve todos os necessitados. Nós ouvimos aqui, e tudo é compensado, né? Nós ouvimos aqui o São Manuel falando, né? Os irmãos trazem as psicografias, psicofonia, que espíritos são trazidos até de outros orbes para cá, que nem conhecem Jesus, que nem ouviram falar do Cristo, mas atraídos por essa vibração de amor. Olha que maravilha, né? Então vamos dar continuidade. E quarta-feira, agora dessa semana, dia 13, o nosso querido mentor espiritual da Seara de Jesus trouxe uma mensagem para nós. Na preparação dos nossos trabalhos que antecedem, né, o socorro mediúnico e o tratamento médico espiritual, nessa preparação o São Manuel falou, qualquer dia o nosso mentor vai trazer uma mensagem para nós. Ele disse que virá até aqui trazer uma mensagem para todos os trabalhadores. E eu pedi permissão ao São Manuel de fazer a leitura para todos nós refletirmos e ouvirmos com muita atenção o que ele veio dizer para nós. O nosso mentor espiritual foi um guerreiro. Ele tinha o nome de Alarico. Mas ele está com toda a sua transformação, com toda a sua evolução, com todo o seu amor, agregou todos nós que já estivemos juntos. Eu vou ler a mensagem para vocês, bem pausadamente, para que vocês absorvam todo esse conhecimento. Serve só para nós que somos trabalhadores aqui da Seara? Não. Serve para todas as pessoas. Futuros trabalhadores e habitantes do nosso planeta. Jesus Gonçalves, o nosso querido mentor espiritual. A nossa gratidão é eterna por você agregar todos nós e permitir que a gente possa estar junto numa condição muito melhor. Vou iniciar a leitura. Guerreiro fui e sangue derramei,
mas hoje eu busco a paz. Levanto a bandeira do amor e da esperança. Faço um convite a todos os presentes. Desembanhem as espadas e mostrem-se à luta para que muitas lágrimas sejam secadas, muitos corações sejam acalmados e muitos olhos vejam o arco-íris surgir após a tempestade que vem, antes da grande limpeza acontecer. Todos nós estamos aqui porque um dia tiramos a alegria de alguém, porque separamos ao invés de unir, dividimos ao invés de somar, incriminamos ao invés de ser exemplo de luz. Por muitas décadas, pelejamos nos umbrais em busca de nós mesmos. Já voltamos inúmeras vezes em diferentes corpos para que em cada retorno uma mancha de sangue de nossas mãos fossem limpas com a água da renúncia, do desapego, da solidão e da miséria. Hoje, nossa condição nos permite ter algumas regalias e o nosso semblante já transmite esperança e alegria. Portanto, a era do trabalho exaustivo e impiedoso já passou. Há como servir com prazer, com leveza e brandura. E o que esperam? Por que alguns se demoram? Por que já não trabalham em prol da humanidade, da qual se é membro e dela recebe as bênçãos do universo? É para agora, é para já. Hoje devemos colher o que se planta, mas você tem plantado flores? Tem plantado trigo? Tem feito seu lar mais feliz? Sua família mais unida? Tem vindo a esta casa com alegria no coração? Tem colocado a sua melhora moral como prioridade? Vejam, é necessário querer muito e se mover. Ficar na inércia já não é mais permitido para nós, que devemos tanto. E devemos para quem? Para Deus? Devemos a todos que existem, porque todos fazem parte daquilo que é precioso no universo, o pensamento. Tudo o que se transforma começa pelo pensamento e nós fomos responsáveis por emitir vários deles em discordância das leis naturais e divinas. Depois vieram as ações, mas se iniciou pelo pensamento. Desejo que consigam compreender o que digo a vocês. O que desejam, o que pensam, é o que vocês são. Avalie quem és pelo que pensa. Pensou no bem, desejou o bem, conseguiu fazer o bem. Saiba, o universo te ajuda. Unamos nossos pensamentos às altas esferas.
a espíritos nobres e veremos maravilhas acontecerem. Digo a todos, maravilhas acontecerem. Venha aqui semanalmente. Venha aqui há dias, há meses, há anos e já notaram o quanto tem paz nesse lugar? Já notaram o quanto de pessoas são diferentes hoje por terem aqui adentrado e recebido a água do conhecimento com gotas de amor e luz? Você já se beneficiou dela? Beba, meu amigo, da água límpida da verdade e da esperança, que aqui ofertam, e cumpra o seu dever. Eu hoje venho agradecer e mais uma vez deixar meu afeto a vocês, que tenho como cadinhos de meu coração saudoso, por estarmos juntos há tanto tempo. Quero vê-los praticando tudo o que aprenderam aqui, principalmente com vocês próprios. Amem-se e sirvam com amor. Obrigado pela atenção. Até breve. Um grande amigo desta casa. É demais, né? Essa mensagem nos convoca ao trabalho. E vamos com Jesus. Sejamos luzes, sabe? Vibremos amor, paz, que encontraremos ressonância, nos ligaremos aos iguais, vigiar e orar, amar e respeitar os semelhantes, ser bom, pacíficos, mansos, humildes de coração. O caminho da felicidade foi traçado para nós pelo Cristo. Vamos ser esses divulgadores das verdades, entregando o pão espiritual a todos aqueles que baterem a nossa porta, que estão sedentos de amor, de esperança, que as suas lágrimas sejam enxugadas pelo nosso amor, pelas nossas boas vibrações, pela nossa boa vontade, e os maiores beneficiados seremos nós, como disse nosso querido mentor. Nós não imaginamos as maravilhas que a gente pode conquistar. Então eu desejo a todos, sabe, um final de noite, uma semana abençoada, e que possamos atrair, emitir e atrair para perto de nós o bem, o amor, a paz, a alegria. Que possamos manter as nossas vibrações, nos ligando aos iguais para fortalecer essa egrégora bonita do nosso planeta tão necessitado, emanando esse magnetismo a todos os lugares onde houverem irmãos necessitados. Muito obrigada pela atenção e não esqueçam de entrar no Google Sala de Aula para responder a pergunta. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima oportunidade.